um negócio difícil mesmo, né? Sono, na hora que o sono mais aperta. Por isso que a Bíblia diz: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. E eu costumo dizer que os padrões de Deus não são os padrões humanos. Os padrões humanos é tudo facilidade, tem que ser pela porta fácil. Às vezes Deus dificulta porque Ele quer ver sacrifício, Ele quer ver ação. Amém? Ele quer ver o esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado pela força. Você quem foi que falou isso hoje? Eu ouvi isso aqui. O reino de Deus é tomado pela força, força de vontade, irmão. Se o crente não tiver vontade mesmo de entrar no céu, olha, fica difícil. Vamos ler? João capítulo 5, versículo 19, que diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidar de nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e não quereis vir a mim para terdes vida. Amém. Os irmãos podem ser sentados no negócio. Glória a Deus. O interessante, irmãos, que aqui Jesus, ele tem uma preocupação. Qual é a preocupação que Jesus tem? Jesus está tentando mostrar para aquelas pessoas que estão ouvindo quem Ele é. Ele está tentando explicar: olha, eu não recebo glória dos homens, eu estou aqui testificando de meu Pai, tentando fazer a sua vontade, e tudo que o Pai me deu, amém. Ele disse: olha, eu estou dando à humanidade, à raça humana. E Jesus está dizendo uma coisa aqui interessante, irmãos: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Por que a dificuldade de se estudar a Bíblia é tão grande? As pessoas, irmãos, a maior parte dos crentes, eu tenho isso como uma coisa que eu vi vendo as pessoas lerem a Bíblia Sagrada, eu pude entender que 80 a 90% dos crentes não compreendem a Bíblia Sagrada, por isso não leem. Quem concorda comigo aqui? Levanta a mão da glória. Glória a Deus. Não consegue entender. Ele fala: eu não leio a Bíblia porque eu leio, mas não entendo nada. A Bíblia, quando fala, irmãos, para nós examinarmos, é um estudo minucioso que tem que se fazer da palavra de Deus. O crente, irmãos, ele tem que ter a preocupação em ter o conhecimento da Bíblia Sagrada, porque Jesus está falando, porque isso aqui vai te trazer vida eterna. Se você não tem conhecimento, você não consegue fugir das coisas deste mundo, dos erros que a vida, ou que os laços que o inimigo prepara para apanhar os servos de Deus, irmãos. Ele não consegue fugir se ele não tiver conhecimento da própria palavra que Jesus está falando. Examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Quando fala examinar, é uma coisa interessante. Quando você vai no médico, nós já falamos isso aqui uma vez. Se você vai no consultório médico, o médico manda você sentar lá na frente, faz umas perguntas para você, você responde, ele faz uma receita e fala: toma, é isso aqui que você tem que tomar esse remédio. Aí você vai embora e fala assim: mas que miserável esse médico, nem me examinou, ele não viu nem como é que eu estou, pôs um aparelhinho lá no meu coração, para ver a batida do meu coração, não mandou dar aquelas respiradas, não mandou fazer uns exames, né? Ele tem que procurar examinar o paciente para saber o que realmente o paciente tem, não é olhando. E os crentes estão vivendo assim, irmãos, né? Está vivendo dessa mesma forma. A Bíblia, quando fala examinar, é porque você tem que ter um cuidado. Você está lendo, mas quem foi que falou? Por que falou? Para quem falou? O que significa essa palavra? A pessoa tem que ter interesse em saber o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Então, existe uma preocupação. Examinar não é ler. Ler é uma coisa, examinar é outra. Você pode ler um texto da Bíblia, mas não entender nada. Não conseguiu entender nada do que leu. Tem muita gente, hoje a maior parte dos crentes é assim. Eu conheço muita gente que é cristão e vira e mexe, está me ligando e perguntando: olha, eu li aqui uma passagem, eu não entendi o que significa isso aqui. Ele está perguntando. Glória a Deus, que ele está querendo aprender.
Mas tem muita gente que lê, não entende, não lê mais, não pega a Bíblia em casa nem para ler, porque não entende. E por que não entende? Porque não examina, tem que ter interesse em saber o que está acontecendo, o que a palavra está dizendo, por que está dizendo. E quando você entende o que a Bíblia Sagrada está dizendo, você começa a obedecer, porque ela vai te ensinar os caminhos que você deve andar. Existe tanta coisa simples que nós deixamos de aprender, irmão, por falta de examinar. Por exemplo, nós estamos aqui num curso teológico. Eu já fiz curso de teologia. Puxa, constantemente a gente lê a Bíblia, lê livros. Mas é interessante, irmão, que você pega uma aula aqui de 1 hora, você sai aqui com um conhecimento, uma visão total. Você fala, puxa vida, eu não entendia desse jeito, eu não via as coisas desse jeito. E ficou tão clara para mim. Por quê? Porque, irmão, nós estamos examinando a palavra de Deus. Nós estamos aprendendo. Os irmãos estão fazendo teologia aqui, está gostando? Quem está gostando? Levanta a mão. É uma bênção. É a preocupação de aprender, não é? Eu quero ser um conhecimento, ser um teólogo. Não, é entender a palavra de Deus e obedecer e servir melhor a Jesus. Por isso que às vezes quando a gente fala culto de ensinamento, muita gente não vê, porque você vai começar a ensinar a Bíblia, a pessoa não quer aprender. Faz uma escola dominical, ninguém se interessa, porque não tem interesse de aprender o que a Bíblia Sagrada vai te ensinar. Aonde entra o contexto de examinar. Quem não examina não sabe a profundidade da doença ou da situação, ou como ele pode entrar na presença de Deus. Aqui Jesus, irmãos, ele tem uma preocupação. Quando Jesus está explicando, ele está querendo que o povo coloque atenção no que ele está falando. Olha, Jesus está dizendo para o povo, vocês têm que ter atenção no que eu estou falando, senão vocês não vão entender quem eu sou. Estou tentando dizer para vocês quem sou eu. Jesus estava com uma preocupação de dizer para aquele povo que estava lhe ouvindo: olha bem para mim, escuta. Bem-aventurado o ouvido que ouve e guarda no seu coração a minha palavra. Então Jesus estava preocupado, vocês têm que aprender quem eu sou. Olha, foi meu Pai que me enviou. Ele me enviou nesse mundo para dizer para vocês, mostrar o caminho para vocês. Eu sou a vida, quem crê em mim vai ter vida. E Jesus explicando aquilo para aquele povo que estava ali, a preocupação que Jesus tinha, que eles ouvissem e examinar as Escrituras. Glória a Jesus. Procura ler mais a Bíblia Sagrada. Procura colocar atenção, porque o inimigo, irmãos, está enganando muita gente por aí. Tem muita gente que está vivendo de qualquer maneira. Os padrões de Deus não são os padrões dos crentes da nossa atualidade. Irmãos, os crentes estão servindo a Jesus de qualquer maneira, de qualquer forma, e ele acha que ele pode servir do jeito dele, fazer o que ele quer com o Evangelho, ele pode fazer a hora que ele quer. Não, Jesus tem seus padrões para você ser amigo de Deus e ele te ouvir. Ele tem os padrões espirituais dele que você precisa atender, mesmo como servo de Deus. Se você não entrar pelas portas da palavra na obediência, ele não vai ouvir as suas orações. Não é de qualquer maneira que nós chegamos à presença de Deus, irmãos, fazendo aquilo que nós queremos. Não é de qualquer maneira, não é da nossa forma, é da maneira de Deus, é do jeito de Deus, é como Jesus quer que nós façamos. E Jesus disse bem claro aqui dentro dessa palavra, irmãos, ele explicando para aquele povo que estava ali ouvindo. Ele disse: e não quereis vir a mim para terdes vida. Ele não fez uma pergunta, ele fez uma afirmação. Vocês não querem vir a mim para ter vida? Vocês não estão querendo me ouvir? Eu estou falando, mas vocês não estão me ouvindo. Eu sempre estou falando uma coisa aqui para nós esta noite. Eu estou falando com você faz tempo, mas você não me escuta. Eu estou falando para você fazer o que eu estou te mandando. Você não faz o que eu estou mandando. O Espírito Santo tem cobrado algo de você, não é hoje, há muito tempo que Deus está te cobrando para que você faça algo, para que você se aproxime dele. Você não quer ouvir o que ele está falando. Eu estou ouvindo uma voz bem clara nesta noite: as portas da obediência. Jesus abriu essa noite, ele está de novo apontando. Faz anos que eu estou falando para você dessa porta, a porta da obediência. Você quer vir a mim para ter vida? Então me ouve, escuta o que eu estou falando, faz o que eu estou mandando. O que Deus está mandando? Deus está mandando você se aproximar dele, não é de hoje, faz anos. Como, pastor? Na oração, no jejum, na consagração, na busca. Deus está falando com você há muito tempo.
diminuir esse espaço que está acontecendo. Glória a Deus. Jesus está dizendo, Aleluia. versículo 40, eu quero que você marque isso, leve isso para a sua casa. Aleluia. E não quereis vir a mim para teres vida. Irmão, quando o crente alcança o patamar de ser, pelo menos amigo de Jesus e amigo do Espírito Santo, ele tem aqui prazer. Sabe o que é prazer? Eu costumo dizer que o crente que ele não tem prazer é porque ele está vivendo muito longe de Jesus e ele está vivendo de qualquer maneira. O crente que vive assim, ele vive uma vida bagunçada, vida espiritual bagunçada. O que é isso? Aquele crente que ele não tem amizade com Jesus, ele não tem uma coisa diminuída. O que é isso? Alegria. Repete comigo: alegria. Alegria. O Espírito Santo. É o crente que Jesus dá um tapinha dentro de madrugada, ele abre o olho e fala: aleluia, Pai. O Senhor, essa madrugada, eu sei que o Senhor está me ouvindo, aleluia. O Senhor me chamou com propósito aqui, Jesus. Eu sei que agora o teu Espírito já está entrando em mim. Glórias a Deus. Aleluia. Interessante que eu começo a falar isso, parece que eu estou orando, já começo a sentir a presença de Deus. Você dobra o joelho e começa a orar, invocar a presença do Senhor na alegria, no Espírito Santo. A sua fé sobe diante do trono. Você está vendo um homem de branco sentado no trono. Você está falando com ele, você está vendo ele com os olhos como chama de fogo, olhando para o teu coração. Você está entendendo o propósito de Deus. Irmãos, é a alegria. Jesus disse: vós não quereis vir a mim para teres vida. Eu sinto que o meu espírito parece estar subindo diante de Deus agora. Eu estou começando a entender perfeitamente o propósito dessa palavra que o Espírito Santo queimou no meu coração aqui nesta noite. Eu estou entendendo esse propósito e eu acredito que o Espírito Santo vai me usar para falar com você nesta noite e você vai entender perfeitamente a posição espiritual que você está nesta noite. Jesus está te dizendo: eu acho que é tempo de cessar essa frieza espiritual que você está tendo na sua vida. Já é tempo de dar um basta nessa tristeza que às vezes não sai nem de dia, não sai nem de noite. Essa incredulidade que não desaparece. E Jesus estava dizendo aqui: vós não tendes o amor de Deus em vosso coração. Ele disse isso aí, irmão. É falta de amor e temor. Nós precisamos colocar no nosso coração e diminuir esse espaço que está havendo entre nós e Deus. Quando nós falamos examinar, o que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos entrando na profundeza do que a palavra de Deus está falando aqui nesta noite. Aleluia. Examinai as Escrituras. É para ter uma vida em santidade. A Bíblia diz: sede santo, porque o vosso Deus. E como que nós vamos fazer isso, irmão? Se nós não buscarmos a sua presença, se nós não deixarmos a preguiça, repete comigo, preguiça espiritual. Porque na verdade o tempo nosso que nós estamos vivendo é esse. A preguiça espiritual e a carnalidade está matando os crentes, está destruindo a vida espiritual do povo pentecostal da nossa atualidade. Isso tem que acabar, irmãos. Nós temos que voltar de novo a ser aqueles crentes pentecostais, aquela visão espiritual, aonde nós somos movidos, não só por conversa, nós somos movidos pelo Espírito, aleluia. Nós nos achegamos a Jesus, conforme Jesus está falando. Se nós não temos isso em nós, então nós temos que pedir: Espírito, me ajuda. Glória a Deus. A Bíblia agora fala sobre bater na porta. Aquele que bate, bate, a porta se abre. Aquele que busca, acha. Aquele que procura, encontra. Nós estamos falando agora de uma busca espiritual, que ela precisa acontecer. Irmão, mas não adianta, todo dia Deus está falando a mesma coisa e nós não fazemos nada. Até quando Deus vai falar e você não vai fazer nada? É preciso mudar esse critério.
Antigamente nós tínhamos aquela sede de buscar a presença de Deus, de ser visitado pelo Espírito Santo, de ser usado pelo Espírito Santo, e ter visões espirituais, e ter autoridade para expulsar demônio, e ter autoridade para colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Isso era uma coisa de todo crente. Não era uma coisa só para pastor, para obreiro, não. Era todo crente. Na minha época que se convertia, ele queria, porque ele via todo mundo sendo cheio, tendo visões, tendo revelações. Não, eu também quero, eu também vou atrás do celular. Faço vigília, vou também. Jejum, oração na igreja, eu estou lá também, porque eu sei que Deus vai fazer algo diferente. Glória a Deus. Não é uma consagração hoje em dia. Nós estamos aqui por causa de irmãos de consagração. Tem meia dúzia. Tem quase meia dúzia de livro aqui. Quem tem interesse mais de saber de vida espiritual, não quer mais saber de nada de busca. Não, deixa Deus fazer o que ele quer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ninguém tem interesse mais em consagração, em oração, em jejum. Tem um período de jejum na igreja, domingo de manhã. Nada, irmão. Eu me matei, estou cansado. Não vou não, domingo é dia de descansar. Vai morrendo espiritual cada vez mais, irmão. Nós estamos falando aqui hoje de um terremoto aí que matou 1.700 pessoas hoje. Lá da China, Coreia, não sei aonde lá. Nós estamos falando aqui o que falta para Jesus voltar. Mais nada. Daqui a pouco nós estamos dentro das trocas. E se nós estivermos desse jeito que nós estamos aqui, como é que vai fazer? Eu fiz uma pergunta para o meu gênero, que está na teologia. Eu falei assim: eu quero que você seja muito sincero para mim, na sua visão. Se Jesus tocar as trombetas hoje, qual é a margem que você acha da igreja que sobe no arrebatamento, que está preparado para ouvir as trombetas tocarem? Eu faço essa pergunta aqui nessa noite. Quem está preparado aqui para ouvir as trombetas tocarem? E você acha que você realmente tem certeza, tem convicção? Não é conversa, não, eu vou falar para não passar vergonha, não. Ter convicção, não, eu tenho certeza que se as trombetas tocarem agora, eu subo. Glória a Deus. Sem fio. Sem fio. Amém, irmão? Eu prego sem microfone, não sabe essa glória a Deus. Pode deixar, irmão, senão vai parar a mensagem. O diabo sempre quer atrapalhar as coisas. Então, deixa sem microfone, eu prego sem microfone. Aleluia, Deus! Então, irmão, nós falamos uma coisa aqui, bem com bastante atenção. Nós não podemos perder essa visão espiritual do que Jesus Cristo está falando conosco aqui nessa noite. E eu vou afirmar novamente essa palavra que Jesus disse: vós não quereis vir a mim para terdes. O que traz vida para a igreja, irmãos? Aleluia. O que é que traz vida para o crente? Sem isso ele não tem vida. O Espírito Santo. Cadê ele, irmão? Aleluia. Cadê o Espírito Santo? Pergunta para o teu irmão aí: cadê o Espírito Santo? Ele não está aqui? Glória a Deus. Ele não está usando nós, irmão? Por que ele não está usando nós? Aleluia. Por que nós não estamos vendo língua estranha? Por que nós não estamos vendo visão? Não tem revelação, não tem profecia. Cadê a atuação dos dons do Espírito? Onde é que ele está? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Chega não está presente, irmão, está faltando a vida da igreja. Aleluia. Quando o Espírito Santo toma a pessoa, eu Cristiano, costumo dizer isso. Teve uma pessoa que falou para mim que foi batizada pelo Espírito Santo na igreja. Eu falei: bom, eu vou observar, porque o Espírito Santo, quando ele pega alguém, irmão, meu Deus, a pessoa se transforma. É impossível uma pessoa ser tomada pelo Espírito Santo e ele continuar tendo as mesmas atitudes erradas. Aleluia. Amém? Amém. Não tem, é impossível isso, irmão. A pessoa que ele é tomada pelo Espírito Santo, ele fica elétrico. Ele fica: de Jesus, como esse negócio é bom, que glória, como é poderoso o Espírito Santo no corpo do ser humano, porque é nele, é uma pessoa que fica doida, ele doida. Já viu os cabras doidos, é o cabra cheio do Espírito Santo, ele pula, ele não está nem aí, não quer saber não, ele sente um negócio no corpo, que o corpo dele não para, ele vira um canguru da vida, quer pular, quer saltar, quer rir, quer chorar, porque o negócio é tão bom, que é impossível a pessoa que recebe isso permanecer da mesma
forma. Essa é a importância da igreja, irmão. Ele está ativa nas buscas pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: vós não quereis vir a mim para terdes vida. Aonde o Espírito Santo ele se aloja, ele se faz presente, uma vida renasce. A Bíblia diz que vai se fazer dentro de nós um rio que vai saltar, um rio de água viva, vai saltar para a vida eterna. A pessoa tem visão do céu, a pessoa começa a ter visão daquela glória e fala: isso é glória, isso vai me levar ao céu. Agora ele começa a ter uma convicção, ele começa a ter uma convicção, aleluia, que Jesus Cristo está na sua vida, ele não tem mais dúvida. Aí ele começa a orar com vontade, clamar com vontade, ele quer pregar o evangelho, ele quer orar pelos enfermos, ele quer expulsar os demônios, né? Porque na nossa atualidade, irmão, tem muito crente que corre dos demônios, sabe por quê? Porque ele sabe a vida que tem. Tem crente que tem medo de endemoniar, porque ele sabe a vida que ele tem. Não é crente que não consagra, não jejua, não está nem aí, vem para a igreja quando quer, ninguém manda nele. A minha vida é assim, ninguém manda em mim, nem Jesus manda nele, porque Jesus fala para congregar, não vem. Jesus não manda nele também, não, ele que manda nele. É uma vida que deixar. Não é assim, irmão, que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina a obedecer a palavra de Deus, seguindo a Jesus Cristo. Muita gente erra porque não tem conhecimento das Escrituras e não está nem aí, não quer aprender. Jesus está dizendo: examina, cuidado, leia o ensinamento, aprenda a minha palavra, obedeça. Deus tem desobediente. Aleluia, Deus. Porque desobedece a palavra de Deus e não está nem aí para aprender o que Jesus quer ensinar. Jesus todo preocupado em ensinar, e o povo não quer aprender. E Jesus está dizendo aqui: vós não quereis vir a mim para terdes vida. Como que nós vamos ter vida? Irmão, esteja com alegria na presença de Deus. Você mede esforço para a casa de Deus, para a sua vida material e terrena. Não tem esforço para nada, não faz com a vontade. Vai trabalhar doente, alegrado, arrastando o pé, arrastando a perna. Mas para a casa de Deus. Ah, vou para a igreja hoje não, irmão. Hoje não. Como é que Jesus está vendo isso? Ele é um pastor, como que o Espírito Santo está vendo esse tipo de atitude dos crentes? Como é que está Jesus vendo isso? A tristeza que o Espírito Santo vê, o desfecho que a pessoa faz com a sua obra, com a sua casa, ou com a sua vida espiritual, e não está nem aí. Como, irmão, nós fazemos com uma situação de oração e consagração na igreja, se ninguém está nem aí? Eu falei para o irmão: não tem tanto nessa igreja, rapaz. De trás para frente, de frente para trás, consagração e oração nessa igreja que não funciona. O povo não quer saber disso. Eu não sei que tipo de ensinamento foi esse que foi aprendido com a igreja, não. Mas o crente que não entra por essa forma de oração e consagração, ele não vai ter vida. Não tem vida. Se não se une com o corpo, se une com quem? A Bíblia está dizendo, bem categoricamente dizendo: vós não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus fez uma afirmação. E Jesus está fazendo uma cobrança aqui hoje através da sua palavra. Como é que nós estamos fazendo, irmão, com essa situação da nossa vida para com Deus? Eu fico pensando aqui, irmão, nós temos um culto, por exemplo, na quinta-feira também, o culto vazio, esse culto da quinta-feira na igreja, viu? Pai do céu, e só tem culto, praticamente culto na quinta-feira. Na oração da terça, às vezes parece que é mais lindo do que é na quinta. Eu não sei o que acontece, irmão. Eu vim de uma igreja que nós tínhamos culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, era 7 dias. Na semana tinha culto todo dia. Engraçado, quando faltava um irmão, todo mundo tocava. Fulano não veio. Porque era quase difícil alguém faltar no culto
7 dias na semana, 7 dias nós estávamos lá. Nós trabalhávamos, irmão, cavucava chão, cavacava terra, enchia concreto, mas todo o culto nós estávamos na igreja, feliz, dando glória e sendo usado pelo Espírito Santo e ver a glória de Deus. Aleluia! Nós estamos vivendo num tempo de uma dificuldade espiritual tão extrema, que Jesus está sendo deixado de lado. E a vida espiritual também. Agora, um grande problema está para acontecer. O que? Repete comigo: o arrebatamento. Isso é preocupante, irmãos. É preocupante por causa do estilo de vida que nós estamos vivendo. O arrebatamento vai se tornar uma coisa muito preocupante, porque ninguém está lutando pela sua vida espiritual. Acha que de qualquer maneira Jesus vai levar a si mesmo. Será que vai? Não vai. Nós temos que ter ouvidos para ouvir o que Jesus ainda está falando hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja.